Olá pessoal, mais um dia aqui no mercado e eu vou fazer mais uma análise. Hoje eu não vou também colocar meu rosto, eu estou fazendo algumas mudanças aqui no site, no curso, e por isso, né, não vai dar para fazer aqui com o rosto hoje, mas não tem problema. E outra coisa, hoje eu recebi aqui 2 e-mails, um do Ângelo e um do Felipe. O Ângelo pedindo para que eu comente Gafisa, o Felipe pedindo para que eu comente algumas ações. São elas aqui: Suzano, Gafisa, Rumo, OSXB3, Rapt4, BIF e Bradesco. E aí ele pede para eu falar um pouco dessas ações. Ele fala que tem 30% da carteira aqui em ações, composto por essas ações que eu falei, para o longo prazo, né? Então eu vou responder aqui o Felipe e o Ângelo. E antes disso eu vou falar aqui de Ibovespa, dólar futuro, juros, Petrobras, Vale, Tube. Das duas ações que eu tenho agora comprado, né? Light e Energias do Brasil, e eu fui estopado com lucro hoje em Eletropaulo. Então, vamos lá para a análise. Antes de qualquer coisa, você dá um acesso lá em voinvestirnabolsa.com.br e se quiser saber mais sobre o meu método, acessa voinvestirnabolsa.com. Estou começando aqui com o Ibovespa, hoje uma queda de 1,07% e o mercado segue aqui dando continuidade à tendência de baixa, é normal. Para você que está chegando aqui agora, você que está chegando aqui agora, vou lembrar você, lembrar não, né? Vou dizer o que a gente estava falando nos últimos vídeos. O mercado estava trabalhando dentro dessa região de indefinição aqui, ficou durante um bom tempo aqui nessa indefinição, ficou aqui 23 pregões aqui, né? Um mês inteiro nesse lenga-lenga aqui. E acabou violando para baixo aqui, perder esse suporte, e aí eu falei que a tendência seria de queda. Isso aqui até agora está acontecendo, né? O Ibovespa está numa tendência de baixa, uma tendência de queda. Eu não tenho nenhuma compra. O alvo para essa queda aqui seria os 48 mil pontos, coisa que eu já comentei lá atrás, nos últimos vídeos, que era aqui uma expansão de Fibonacci, e agora a gente segue dentro dessa trajetória descendente. E aí por isso que a gente já começa a olhar o mercado de outra forma. Também falei ali nos últimos vídeos sobre o dólar, né? E o dólar eu falei que se a gente rompesse essa linha de tendência de baixa aqui, vou comentar aqui uma linha de tendência de baixa, uma linha de resistência, se houvesse esse rompimento, e esse rompimento se deu ontem, no dia 7 de julho, se houvesse rompimento, a tendência seria de alta. Então isso aconteceu e hoje o mercado já sobe 1,43%, e agora eu tenho essa linha aqui como a linha de resistência, o último topo. Então a gente toca aqui, né, por volta aqui dessa linha de último topo, e essa linha é a principal resistência agora para o dólar. Se o dólar conseguir romper esse último topo aqui, a tendência é que suba mais e busque lá os 13,36. Então o dólar segue em tendência de alta. Aí o Ibovespa segue em tendência de queda. Principal região de suporte do dólar está aqui. Principal região de resistência é essa daqui onde a gente está tocando agora. Desde um dia F de 21, juros futuros, voltando aqui para uma zona de alta, uma pressão aqui compradora, juros subindo aqui 0,71%. Se houver um rompimento aqui, é o mesmo esquema do dólar, né? Se houver esse rompimento dessa LTB aqui, a gente segue aqui com um viés mais comprador, um viés de alta. Então aqui juros futuros, já falei aqui um monte de vezes, né? Vou parar de falar aqui. Juros futuros tentando romper essa tendência, essa linha de tendência de alta. Principal região de suporte por volta dos 12,52. Principal região de resistência é SLTB. Então, DI de um dia F21, pressionado ainda na venda, porém aguardando o rompimento aqui para voltar à sua tendência de alta. Dessa forma, eu não opero aqui, não saio das minhas operações de Tesouro Selic. Petrobras teve mais um dia aqui de queda. Ontem teve um queda de alta, mas hoje a gente caiu 1,95%. Segue dentro da trajetória baixista e eu não tenho nenhum ponto de compra, conforme eu já vinha comentando nos últimos vídeos. Eu tinha essa região aqui como uma região de suporte, essa região foi perdida e aqui eu falei que não tinha nada do lado esquerdo do gráfico para dizer que a gente tinha um suporte. Então não tem um suporte nos preços, o suporte mais forte, o forte mesmo está aqui,
por volta dos 8,16 e a Petrobras segue dentro do viés baixista, região de resistência 12,40 aqui, último fundo rompido agora como resistência. O Vale 5 hoje cai 4,03%, a Vale segue aqui pressionada também na venda, buscando o próximo alvo, conforme a gente está acompanhando aqui, conforme você está acompanhando aqui. O próximo alvo da Vale está em 13,60, já que eu tenho uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 formada. Então, Vale do Rio Doce rumando lá para os 13,60, e eu não sei se vai, mas também não me espantaria se isso acontecesse. E Tube 4, o papel aqui caiu hoje 1,15%, sem gerar nenhum tipo de compra, a pressão ainda segue vendedora. Eu tenho bancos também tá aqui com o zigue-zague descendente, o mercado como todo está na tendência de queda, então bastante atenção aqui nas compras. Das ações que eu tenho, sai hoje de Eletropaulo, das ações que eu tenho na compra, sai hoje de Eletropaulo com um lucro de 8%, então a compra foi aqui e a saída foi hoje, no candle de hoje, dia 8 de julho, então comprar no fundo e vender no topo. Para quem me acompanhou sabe que eu também comprei a Eletropaulo lá embaixo e vendi aqui, né? Então a gente segue aqui com 2 lucros na Eletropaulo, então 2 operações muito boas essas operações. E Energias do Brasil, assim, a Eletropaulo não gera outra compra para mim. Quem saiu com lucro de 5,5%, no final das contas até se deu bem, né? Porque não saiu com 8%, mas pelo menos saiu com 5,5%. A Energias do Brasil teve uma queda hoje, eu estou com 6,8% de lucro e não gera nenhuma saída amanhã para mim, então eu acompanho essa ação. Fiz uma compra hoje em Light 3 e a ação já gera uma venda amanhã se perder os 16,83. Então vai ser, provavelmente eu vou ser estopado amanhã e já dá para abrir uma venda alugada aqui na perda dos 16,83, ou seja, eu vou virar a mão, né? Estava comprado e agora eu vou ficar vendido. Então é assim que é o mercado, é assim que é a vida, não adianta eu ficar aqui olhando para a Light 3 e pensar, eu comprei a ação e agora ela começou a cair. Pô, zero ressentimento. Comprou a ação, ela voltou a cair, me deu um sinal que é de venda, de queda, encerra a operação e muda a mão, aposta agora na venda. Então, vamos lá, mercado como todo, demonstrando muita pressão vendedora e a gente tem que aproveitar essa força aqui. A Gafisa pode gerar uma compra amanhã na violação dos 2,46. O stop está aqui abaixo dos 2,24, um stop de 10%. Então, eu não compro essa ação por causa do stop dela, porque o stop está muito longo. Porém, se eu tivesse comprado aqui, como é o caso aqui de Felipe, né, do Felipe aqui, e o Ângelo está perguntando se gera compra, Felipe, eu colocaria o stop abaixo dessas mínimas aqui, principalmente abaixo dos 2,23. A tendência da Gafisa, eu vou agora comentar aqui no gráfico semanal. A tendência da Gafisa é uma tendência com um viés, se acabar em alta, se acabar fechando aqui acima dos 2,44, se essa semana eu conseguir fechar acima dos 2,44, a próxima semana tende a ser uma semana positiva. Então a Gafisa segue aqui com uma possível onda 1, uma onda 2 e uma onda 3, ou seja, com um possível movimento de alta para as próximas semanas. Não sei se isso vai acontecer. Se eu estivesse comprado, eu deixaria o stop abaixo dos 2,23, que é a mínima dessas últimas 4 semanas aqui que a ação ficou lateralizando. Então, vamos ver se a Gafisa volta a subir. O viés, por enquanto, é um viés de alta. Se a ação se mantiver em alta durante essa semana, fechar em alta, a gente pode ter um retorno para uma pressão compradora, um retorno para alta aqui em Gafisa. Então a gente vai ter um fundo acima do fundo anterior, e note que eu estou falando aqui do gráfico semanal. Então, gráfico semanal aqui de Gafisa, e como é gráfico semanal, eu espero uma pressão aqui compradora para os próximos dias, para as próximas semanas, semanal. Próxima ação aqui, Rumo 3. Então, deixa eu dar uma olhada aqui em Rumo 3. Aqui eu vou falar como é uma análise que eu estou fazendo para o Felipe aqui. Rumo 3 do gráfico semanal, aqui está fraca. Aqui está mais fraca que a Gafisa. A tendência da Rumo é uma tendência de baixa.
Eu não sei o que foi que aconteceu com essa empresa, mas eu me lembro que teve uns dias aí que eu recebi muitos pedidos de comentário. Então cuidado com o que você escuta nos fóruns, né? Porque povo em fórum, coisa séria. Alguns espertos eles compram e depois saem falando coisas positivas para a ação para tentar vender mais caro e aí manipular a ação. Então muito cuidado comprar só por causa disso. Então, rumo 3, a tendência semanal, a tendência de baixa, a tendência mensal, que é a do longo prazo, já que você falou que o longo prazo aqui é uma tendência de baixa também. Não tem nada que me diga que essa ação vai voltar a subir. No gráfico diário também aqui, segue pressionada na venda, então não é uma ação que eu gostaria de estar comprado. E se você perguntasse qual é o stop, eu colocaria um stop aqui abaixo dos 1,17 por aqui. E aí fica difícil, né? Porque eu não posso te dizer que você deve vender ou comprar as ações, mas eu posso te dizer que no meu método a ação está em tendência de baixa e eu não estou comprado, o meu método não está comprado nessa ação. Então, a ação aqui segue como principal região de suporte esse último fundo, essas mínimas aqui, né? Se forem perdidas, tem tudo para que a ação caia com mais força ainda. SUSE B5. Então, pelo lado comprador, eu manteria aqui Gafisa e Suzano e venderia rumo 3. A Suzano está bem forte, se o dólar subir, a Suzano tem tudo para se beneficiar dessa alta do dólar. Embora a ação tenha caído essa semana, até agora a gente caiu 4,64%, mas a ação segue, né, com a pressão compradora. No gráfico diário, a pressão é vendedora. E aí, por isso que eu pergunto sempre às pessoas aqui qual é o gráfico que eu tenho que analisar, se é para o longo prazo ou para o curto prazo. Para o curto prazo, a tendência da Suzano é a tendência de queda. Porém, no gráfico semanal, a tendência é uma tendência de alta, como você está vendo aqui. Dentro de uma tendência de alta, no gráfico semanal, eu posso até cair até por volta dos 14,48, 14,40, que eu ainda vou estar dentro de uma tendência de alta. Então, eu só iria me desfazer se eu tivesse comprado aqui para o longo prazo da Suzano, se a ação fechasse abaixo dos 14,60. Enquanto se mantiver acima dos 14,60, eu estaria aqui dentro dessa ação. Então, Suzano, eu continuo aqui com viés de alta para a ação. Se dá uma olhada aqui no gráfico semanal, no gráfico mensal, mesma coisa, né? Mas o que você tem que notar também é que a ação já está muito esticada, né? A gente já sobe muito longe das médias. Por exemplo, aqui a média está em 11,30, pode ser que eu tenha um recuo para depois voltar a subir. Mas a ação está em tendência de alta, secundária e primária de alta, e está numa terciária aqui, iniciando a terciária de baixa. Então, como você pediu para o longo prazo, a ação está em tendência de alta ainda. Então, eu não vejo problema em manter. O SXB3 está aqui também bem configurada para iniciar uma alta. Então, essa ação aqui subiu aqui, recuou. Se em alguma semana ela conseguir romper a máxima da semana prévia, nesse caso, se romper aqui os 27 centavos, tem tudo para armar aqui uma onda 3 e voltar a subir. Então, eu tendo uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 para se formar. Então eu esperaria aqui a violação dos 27 centavos. Essa aqui também está bem configurada para uma possível alta, porém se a ação fechar aqui algum dia abaixo dos 21 centavos, e aí eu já fico aqui de fora dessa ação. Então 21 centavos aqui eu já penso em sair. Obviamente que você vai fazer análise e vai saber se vale a pena ou não, mas eu vou ter uma pressão compradora aqui se eu conseguir violar a máxima de cada semana. Nesse caso aqui está em 27 centavos. Se isso acontecer, vai ser a mesma coisa lá com a Gafisa. Posso ter aqui uma onda 3 e a ação subir forte. Rapid 4. Próximo gráfico aqui, gráfico semanal. Aqui já a tendência é de baixa. Então, essa ação aqui e a rumo 3 não estão em tendência de alta, estão em tendência de baixa. São muito mais arriscadas. E a pressão aqui é vendedora. Se perder aqui em fechamento essas mínimas, por exemplo aqui, já está perdendo até agora, né? Em fechamento as mínimas aqui, a tendência fica uma tendência de baixa. E eu não tenho nenhum motivo para comprar essa ação, está em tendência de baixa também no gráfico mensal. Aqui gráfico mensal é tendência de baixa também. Tem gente que está apostando que ela está longe da média e que ela vai voltar a subir para os 5,59.
Pode ser que isso aconteça, mas eu não estou vendo isso, pelo menos agora. Para eu estar comprado nessa ação, ela teria que estar trabalhando aqui acima dos 3,40, o que não é o caso. Então, fico de fora dessa ação aqui, RAPT 4. A BIF 3 está em tendência de alta, então para o longo prazo eu mantenho essa ação na carteira compradora, uma ação bastante interessante. Então a gente está recuando, a máxima de cada semana já pode gerar uma nova compra de retorno à tendência de alta. Então aqui a tendência de alta e não vejo por que sair dessa ação. A ação pode cair até os 9,80, que ainda vai estar em tendência de alta para o longo prazo. Obviamente que se perder os 9,80, aí eu já penso em sair dessa operação. Mas está muito bem configurado aqui, também está em alta no gráfico mensal. Então gráfico mensal aqui, a ação também já está com a força bastante comprador aqui. Vamos ver se consegue dar início aqui a uma pressão compradora lá no gráfico diário. Então, como você está no longo prazo, então não olhe o gráfico diário. Se você tivesse aqui no gráfico diário, eu deixaria um stop abaixo dos 10,43, porque a ação pode recuar e voltar a cair. Então aqui, se for o gráfico diário que você estiver operando, se perder os 10,43, a ação pode cair forte. Então o stop ficaria em 10,43. Porém, como você falou que está no longo prazo, eu mantenho. Então, aqui o gráfico semanal, né? Mantenho essa ação. BBDC4, última ação aqui para o Felipe. O viés é vendedor, então eu saio também aqui dessa operação em BBDC4. Principalmente se na próxima semana perder a mínima daqui. Se na semana que vai começar... hoje a gente está no dia 8, quarta-feira, então 9, 10, 11, 12, 13. Quando começar ali o dia 13, você vai olhar para essa semana que acabou aqui no dia 10 e vai plotar a mínima. Se essa mínima daqui for perdida na próxima semana, eu tiver um novo candle lá que perca a mínima dessa semana, que até agora está em 27,20, se houver um candle aqui vendedor, então eu encerro a operação. Se eu tivesse comprado, eu encerraria a operação aqui em Bradesco, porque aí eu vou estar armando uma onda 3, ou seja, onda 1, onda 2 e onda 3, que vai levar o mercado aqui para baixo. Vai levar o Bradesco aqui para baixo. Então, está em tendência de baixa no gráfico semanal e está ingressando na tendência de baixa no gráfico mensal. A gente está indefinido no mensal, porém, pode ser que inicie aqui uma tendência no gráfico mensal de baixa. Então, o Bradesco... ficaria fora, né, de rumo. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Bradesco, eu acho que foi RAPT também, né? Então se tiver dúvida, só é voltar aqui o vídeo e se conseguir aqui concentrar no mercado de ações com a estratégia bem formatada. O gráfico semanal do Ibovespa até agora está aqui dessa forma, confirmando aquela onda 1, onda 2 e onda 3. O viés é baixista, dólar futuro, metade da semana, gráfico semanal, está subindo até agora 3%. Já comprei ali no mercado físico ontem mesmo, né? Fiz aquelas compras lá que eu tinha falado, então abertura aqui eu já estava comprando e sigo protegido aqui para a minha viagem. Então é isso, clica aqui embaixo do vídeo em gostei se você gostou e se inscreve também. Aqui embaixo do vídeo tem uma parte, se você estiver vendo no YouTube, que está lá, inscrever-se. Clique em inscrever-se e aí você não vai me perder, né? Quando você tiver em dúvida, já sabe que está lá. Porque às vezes a gente sai aqui zapeando pelo YouTube, gosta de um canal e não se inscreve, né? E aí depois fica pensando qual era aquele canal. E é melhor se inscrever logo e aí a gente já sabe qual foi o canal que a gente só vai buscar nas inscrições. Então é isso. Clique em gostei e acessa lá o voinvestirnabolsa.com. Até mais e foi um prazer.